né? A estratégia de preparo. Quando a gente fala de instrumento, uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração é o branco analítico. Quando eu falo branco analítico, gente, em CPMS, não é só reagente. Não é só reagente, né? Então, as tomadas de decisões que você precisa ter para fazer uma curva, né? Então, às vezes, você calculou o teu J ali na sua curva bonitinho e foi lá no calcanhar, lá no final. Lá em PPQ, que eu falo que é PQP, certo? De tão baixo que é o limite. E aí você fica meio assim, né? Nunca vai chegar naquele limite, mas você é brasileiro, não desiste nunca. E aí você faz que você quer pegar PPT numa condição de laboratório que não dá. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí você tem que usar outra abordagem, né? A gente tem que subir curva de calibração, né? Ajustar o J, ajustar a massa, enfim. Tem uma série de coisas que dá pra gente fazer, que impacta e passa pelo preparo, né? Na abordagem do preparo, tá? Mas isso a gente precisa ver. Tá aqui. Selene CPMS precisa de um tempo de integração maior, na ordem de 1,5 segundo. Depende do fabricante, né? O Rodrigão sabe o que eu tô falando. Mas é uma saída, tá? É uma saída. Vamos lá, Gabi. CPMS, forno e forno de micro-ondas. Tá. Tetróxido de ósmio volátil, tóxico, tá? Precipitação com prata devido ao uso de HCl. Esse aqui precisamos conversar um pouquinho mais, tá? Tem algumas alternativas aqui que dá para trabalhar. 1,5 segundo é muito alto. Obrigado, Val. Enfim. Né? Uma discussão bem boa aqui, o nível tá bem bom. Voltando à parte de abordagem, né? De preparo, então, quando você vai fazer o preparo da sua amostra, nas realidades de IFA e nas realidades de produto acabado, você precisa ter olhares diferentes, tá? A USP 232, ela tá bem desenhadinha para produto acabado. Agora, quando a gente entra em IFA, nem tudo ela aceita, tá? Então, por exemplo, o povo do instrumento, o Machado. Aumentar o tempo de integração pode ajudar no problema de força e sensibilidade. Mas nem sempre o caso. Esse menino. Que orgulho. Demais. Isso aí é método de equipamento, tá, gente? Quando a gente fala vamos dar um passinho para trás, né? A parte de preparo de amostra, ela tem alguns outros tipos de recurso, né? Algumas vezes, né? O pessoal, como faz essa abordagem de separar o tipo, né? Então, quando a gente fala de injetáveis também, né? Quando a gente fala de injetáveis, que são amostras aí que os limites são bem desafiadores, né? E você no mesmo laboratório vai ter um CPMS para fazer os injetáveis, para fazer os IFAs e para fazer produto acabado. Como essa realidade é muito distinta, você precisa ter um bom arsenal de preparo de amostra, né? E quando a gente fala de forno micro-ondas pela flexibilidade, por trabalhar nos dois universos, né? O pessoal fica meio assim, porque o custo, né, é a preço do ICP hoje, ótico praticamente, tá? E quanto mais flexível, mais funções o seu micro-ondas tiver, maior vai ser o custo que a gente vai ter aí no investimento inicial, tá? Mas, se você trabalha com esses desafios na área farmacêutica, para preparo de amostra, a gente tem que partir para isso, independente se é injetável, independente se é oral, etc, etc, etc. Um ponto importante também, que a gente sabe que é a realidade do laboratório, tem um povo que usa CPMS até para tentar fazer teor, tá? Oh, meu Deus do céu. Porque é um equipamento só. E dá um medo? Dá um medo. Sim, dá. Rodrigo Machado fica com a orelha em pé? Fica. Por quê?
Porque uma regrinha que a gente vai ter é trabalhar com uma curva de calibração no ICP-MS, tá? Uma faixa aí de ppms para baixo. Então, quando eu faço teor, eu tenho que entender a diluição que vai ter que ter a minha amostra para chegar nessa faixa, né? Para não comprometer nem os consumíveis do equipamento, para não comprometer toda a operação e você comprou em CPMS para ser sensível. Se não, vai na absorção atômica, chama e resolva, tá? Essa é a ideia, tá? Então, aí o que acontece? Uma coisa que acontece muito, se você está trabalhando com impurezas de limite alto ou com teor, né, com concentrações consideráveis e você tem que fazer muita diluição, né, e a sua curva está lá embaixo, muitas vezes dá uma divergência, principalmente nos valores de exatidão. Você estava esperando uma coisa e variou, e não variou 90% a 110%. Tá? E aí você não sabe muito o que fazer, você fala, poxa, mas a variação aqui ficou muito maior, né? Então existem artifícios, e aí eu já dou a dica, né, que é o uso dos padrões internos, né? Tem duas formas de você usar o padrão interno. Você pode usar o padrão interno como um controle de exatidão, ou você pode usar o padrão interno como um controle de precisão. Qual que é o melhor? Usar os dois nas duas funções, tá? E aí depois a gente dá a dica de que tipo de elemento é legal você trabalhar, né, na parte de padrões internos, para monitorar essas duas coisas. Então fiquem atentos. Se a impureza está muito alta, ou se não tem jeito, você não tem um ICP ótico para fazer teor, tem que diluir um monte, então espere que a sua variação, que está jogando o seu valor lá embaixo, na curva de calibração, o seu resultado final tem uma variação considerável, tá? Mas não é culpa do método, é interpretação do método, não é culpa do instrumento, tá? É interpretação e como você faz a abordagem do método, tá? Bom, eu fiz uma... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, que parte para as enquetes. Aqui. Como vocês contaminam os vasos de micro-ondas? Acho que resíduo de chumbo. Essa aqui já adiantou aqui, né, Gabi? Ótimo. Tá? Mesmo seguindo o procedimento de descontaminação do fabricante. Tá. Aí, Gabi, você lembra as contagens que tá o seu chumbo? Passa pra gente as contagens que tá o seu chumbo. Esse aqui é um caso clássico. Se você tá com uma contaminação de chumbo, né? E você tá vendo que ela é uma contaminação porque sua curva tá lá para baixo, né? De repente, o que dói mais? Eu investir na descontaminação do vaso, né? Ou readequar a abordagem de preparo da minha amostra para conseguir trabalhar com uma curva de calibração um pouquinho acima. O que vai sofrer, aliás, o que vai doer menos, tá? Passa as contagens que você tem, por favor, para a gente ter uma ideia. Jéssica, sobre o preparo de amostra. Como iniciar o desenvolvimento de um preparo de digestão ácida? Como, por exemplo, pensar em comprimido, solução oral. Tem mais matéria-prima inorgânica e mais orgânica. Ótimo, putz, que legal. Joia. Então, o que acontece, Jéssica? Se você tem um produto acabado que ele tem mais uma proporção de orgânicos, tá? Orgânicos, né? Que a gente tem uma proporção de orgânicos, dê preferência para utilizar ácidos oxidantes, tá? Ácidos oxidantes, tá? Quando essa proporção é mais inorgânica, tá? Trabalhe com ácidos não oxidantes, tá? Vamos falar assim no português claro. Se você for trabalhar e for começar uma abertura, né, orgânica, e eu uso sempre, né? Porque eu tento deixar o diluente, quando a gente faz um desenvolvimento de método, a gente tenta deixar o diluente mais flexível, né? Que ele tenha ação em algumas matrizes similares, né? A Grazi está com nós aqui. A Grazi implementou um método sensacional, onde a gente usou ácido nítrico, certo? E peróxido, tá? E peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio, certo? Esses dois vão ser os caras que vão trabalhar na parte orgânica da sua amostra. Então, eles vão fazer essa digestão, né?
Fez a digestão, vão consumir, vai digerir toda a parte orgânica e liberar os metais na parte aquosa, tá? Essa proporção, eu vou ser bem sincero, se você tem já um forno de micro-ondas, a receita básica vai estar lá. E eu recomendo sempre seguir aquela receita, tá? Que é uma receita que já foi testada, né? Vou falar mais bonito, é método, tá lá no método, né? No cookbook, aí cada fabricante fala de um jeito. A aplicação, né, nos fornos de micro-ondas já está muito bem definida. Então é legal você trabalhar sempre com a regrinha, né, daquela quantidade de massa para aquela quantidade de ácido. Você pode ver que às vezes tem uns blends, né? Então, por exemplo, ácido nítrico com peróxido com ácido clorídrico. Gente, esse aqui você pode usar. Eu não vou brincar, eu vou brincar com a garrafada do seu Zé, né? Cura dor de dente, espinha, todas as coisas. Mas essa mistura, né, em proporções distintas, é uma mistura que dá muito certo para bastante amostra, tá? Para bastante amostra. Dentro, e a massa que é indicado pelo fabricante, então a gente já entendeu, né, que para farma é interessante muito mais o micro-ondas, né? Justamente pela flexibilidade, etc, etc, tá? Vaso fechado, não perde os metais contaminantes, nem os voláteis e tal. E aí o que acontece? Você trabalha com essa receitinha, né, que lá ele vai indicar bonitinho a proporção, e a massa de amostra. Eu recebi um aqui que o pessoal tem medo. É assim, todo lugar que você vai tem uma historinha que o micro-ondas explodiu. Todo. Então, viu o micro-ondas, chega... Não, porque explodiu aqui e tal. O micro-ondas só explode, gente, quando a gente não respeita ele, entendeu? Então, o que acontece? Se você trabalhar com limite máximo de massa de amostra, você nunca vai ter problema com micro-ondas, né, de explodir. E se por acaso houver uma explosão interna ali e tal, que tinha muito... uma carga de amostra um pouco maior, formou muito vapor lá dentro, ele vai fazer um alívio, e ele tem todos os sistemas de segurança para isso, e aí vai acionar o sistema de segurança, você olha, vê o que foi feito de errado, certo? Que normalmente é a pecinha que está trabalhando lá, corrige, normalmente a carga de amostra, e aí estamos falando de amostras farmacêuticas, né? Normalmente é a partir de amostra, corrige e faz o seu batch de novo, tá? Ele tem sistemas de segurança justamente para gerar segurança. Mas é que as histórias que eu chego, às vezes, não, porque a porta explodiu. Porra, a porta, né? Mesmo porque esses sistemas de micro-ondas, a ideia é implodir, não explodir. Enfim, tem um monte de sistema de segurança ali, é super bem seguro. Outros, a tampa saiu e bateu na capela e fez um puta do barulho. O pessoal aqui quase morreu do coração. Faz parte, ainda bem que tem a tampa ali, né? Panela de pressão, gente, mesma coisa, né? Então, sempre respeita essa proporção de amostra, tá? A quantidade de amostra é em função da quantidade de reagentes, né? Para pôr na receitinha. Jéssica, tudo bem? Então, se eu fosse você, eu começava com esses 3, tá? A Val aqui deu uma dicasinha. O problema do chumbo. Aí, tem uma dica boa aqui, gente, ó. 15 minutos a 175 graus, 25% de ácido nítrico. Cuidado, se esse ácido nítrico tiver chumbo, às vezes pode piorar, tá? Mas tá certo, é ácido nítrico bom. A Val aqui falou e tem que ser ácido nítrico bom. Vocês tomem cuidado com os ácidos nítricos, hein? Por favor. Ah lá, ó. Nem vi, agora que eu vi. De boa qualidade faz diferença. Que legal, ela bidestila. Gente, isso é muito legal, hein? Lá o Machado, né? Já tô vendo as mensagens aqui. Isso é muito legal. Tem uns destiladores de ácido, tá? É um investimento, precisa pôr na ponta do lápis, mas é interessante. Tem uns fornecedores que a Milestone tem um, que é bem legal, e ele destila o ácido.
é uma boa, você pega um ácido mais baratinho, deixa lá destilando e usa. Aqui ela não só destila, ela bidestila. Parece vodka, hein? Mas deve ficar do jeito, que é justamente para tirar essas impurezas, né? Escolha do padrão interno? Sim! Eu vou falar durante as outras lives, tá? Um minutinho. Teve problema com chumbo no mestrado, eram reagentes até... Isso. Putz. Falta ser o banho de ácido nítrico. Gabi, ó. De quanto tempo você tá trocando esse banho de ácido nítrico? Porque às vezes você pode deixar de um dia pro outro. E, gente, o banho tem que trocar. É 10% de ácido nítrico, sim. Overnight, sim. Tá? Joia, obrigado, viu? Sim. Ó, tem uma receitinha aqui que a Gabi passou. Voltando. Então, os 10% sim, overnight sim, e usou tem que trocar sim. E gasta sim, né? Legal, aqui tem uma receitinha ótima, ó. 2,5 de ácido nítrico, 1,25 de peróxido, 0,25 de ácido clorídrico, mais água e taca fogo. Tá ótimo, isso aqui tá bem proporcional. Muito legal. Quem nunca explodiu um vaso, né? Eu não. Mas já vi. Legal. Joia. Obrigado, gente. O problema era o peróxido. Gente, reagente é outra conversa e já vamos aproveitar. Tem reagente possível e reagente impossível. E CPMS entrega todos eles, tá? E CPMS entrega todos eles. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na escolha do reagente. Se você está trabalhando com traços, está naquele desespero, abaixo de um ppb a curva, né? Então, nós vamos adotar padrãozão que o universo inteiro trabalha com um ppb de limite de detecção, tudo bem? De quantificação, supondo, ou branco analítico, pronto, melhorou. Um ppb de branco analítico. A gente sabe que pode variar, né? Mas vamos adotar isso aí. E aí você me compra um reagente da marca X, que não é para CPMS, mas tá lá, né? Tá lá, vou aproveitar, tá aqui. E o reagente de marca X não passou no controle de qualidade de CP e nem de CPMS. Ou seja, você vai conseguir pegar limites abaixo de um ppb? Não vai. Vai ficar sofrendo? Vai. E aí você vai falar, mas tá escrito aqui que tem que ser um PPT e não chega, gente. Por quê? O plástico não deixa, o reagente não deixa. A Jéssica falou aqui, ó, do peróxido de hidrogênio, não deixa. O ácido nítrico, mais ou menos, não deixa, né? E assim, vou trabalhar com ácido nítrico bom, né? Para preparo das amostras. Mas aí eu vou pôr mais ou menos para lavagem. E é aí que nós faz. Pode arrastar? Pode. Por isso que, antes de qualquer coisa, faça um branco analítico, né? Pega as proporções dos seus reagentes, passa no ICP e vê quanto que dá de contagem. É aquela contagem para cima que você tem que começar a sua curva de calibração, e não aquela contagem para baixo. Estamos fazendo um trabalho com o Rodrigo, né? Rodrigo Papai, e a gente monitorou tudo lá. O que dá, o que não dá, que hora que tinha que pôr a curva, que hora que não tinha. Em termos de limite, né? Porque precisa, no ICPMS entrega, gente, de verdade, CPMS entrega, tá? Bom, vamos às perguntinhas aqui. Então a gente soltou algumas perguntinhas e vamos lá. Qual tipo de rota de preparo você mais utiliza hoje? 53% falou micro-ondas e 47% falou de solubilização de solução. Uma alternativa de rota de solução de fármacos, né? Também é quando você pode fazer uma abordagem com reagentes orgânicos, tá? Tem um pessoal que faz. Então você solubiliza no meio orgânico, mas aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o ICP, né, ele tem restrições. A tocha não aguenta, né? O orgânico esquenta muito, muda a resistência e tal. O ICP apaga.
Aí tem artifício de você colocar o O2 junto, uma mistura de O2 e argônio que ele aguenta tudo, mas enfim, gente, não é comum, dói muito, né? A gente vai falar de dores, né? Onde dói mais, onde dói menos. Então, o que acontece? Numa abordagem como essa, você tem que ter certeza depois, porque aí você já está fazendo uma abordagem direta, né? Já não é mais digestão, é uma solubilização que vai virar uma extração, no final das contas, tá? Tem que tomar muito cuidado para ter representatividade da amostra. Parece que você resolveu um problema, mas aí, de repente, você achou outro, tá? Surgiu outro. Bom, então vamos para o micro-ondas, né? Aqui, 53% falou micro-ondas. Aí eu fiz a segunda pergunta, que é o termo que melhor define preparo em atômica, né? Aí eu falei extração, destilação e digestão. A gente teve aqui o pessoal digestão. Digestão é o termo que a gente utiliza para preparo de amostra, né? Fábio, é possível fazer extração? Quando a gente fala extração, nós também adotamos a digestão parcial, porque ela pode ser total e ela pode ser parcial. Quando a digestão é total, todo santo ajuda, tá todo mundo feliz. Você abre o seu vaso, tá translúcido, não tem resíduo no fundo, né? Tá lindo, maravilhoso. Você fala, esse extrato, né? Esse material digerido era o que eu queria. Então funcionou o forno, funcionou o ácido, funcionou as misturas, funcionou tudo, tá? Então a solução ela precisa estar translúcida quando ela sai do forno de micro-ondas, tá? Se ela tiver turva, você teve uma abertura parcial. E aí você tem dois caminhos. Como nós não somos mágico, nós somos químico, a gente precisa saber as características da amostra. Se numa abordagem, inclusive foi a receita que a Gabi botou aqui, numa abordagem como essa, se sobrou fundo, ou se a gente viu uma sobra, né, ou seja, fizemos uma digestão parcial, eu vou lá na minha amostra e vejo. Se tiver titânio na formulação e silício, titânio e silício, o que sobra no final pode ser titânio ou silício. Fábio, mas eu preciso fazer a análise também do titânio e do silício. Uma vez eu fiz um trabalho numa empresa cosmética, fazer maquiagem mulherada, como vocês usam titânio, vocês nem sabem. Em tudo. No batom, no gloss, tudo. E você olha as amostras e fala, poxa, cosmético, né? Facinho. Sim. Usa sorvete na digestão para controle? Tem que usar, se possível, né? Tem uns que não usam, não. Que é o... Aí, já vai, Machado. Então, é que acontece. As amostras não abriam, né? E quando a gente fala de abertura desses caras, a gente precisa entrar numa abordagem de ácido fluorídrico, tá? Vou deixar a dica Breaking Bad, né? Tem uma cena de uma banheira lá que ele fala, olha, tem que estar no plástico, tá, não sei o quê. Aí o cara bota na banheira e joga os ácidos fluorídricos. E aí corrói toda a banheira e etc, tá? Então o que acontece? O ácido fluorídrico ele vai resolver tanto o silício quanto o titânio, tá? Eu e a Thalita fizemos numa farmacêutica um procedimento dessa forma. Teve um rapaz que colocou sobre talco, né? Então, talco tem que fazer uma abordagem com ácido fluorídrico. A gente tem que ter todos os cuidados no laboratório. O sistema de introdução de amostra, dependendo da quantidade de ácido fluorídrico, é interessante trabalhar com cerâmica, certo, Machadinho? Justamente porque o quartzo ele vai ser corroído, tal, etc. Então, tem que tomar cuidado. Aí você muda, deixa tudo inerte lá dentro, tocha inerte, o tubo injetor, né? Tocha inerte. Ó, quem entrou, Dr. Oscar, quanto tempo? Espero que esteja tudo bem aí, hein? Deixa todo o sistema inerte, né? Por causa do ácido fluorídrico. Não vai prejudicar esse CPMS? Na configuração padrão, vai, Gabi. Né? Se você está trabalhando com a ciclônica, se for fabricante A, na verdade, se for outro fabricante, o T. Agora, se for fabricante A, você está trabalhando com a Scott. Padrão, que é tudo de quartzo, tem que tomar cuidado. Porque a outra abordagem é você fazer a abertura com HF e neutralizar com ácido bórico, se não me engano. Aí a proporção é 4:1. Você pôs 1 de HF, põe 4 de ácido bórico.
que aí neutraliza. Só que aí entra diluições, e aí a dor vai ficando maior, e aí, de repente, sistema inerte para HF, aqui, ó. E a dor vai ficando maior e não vai compensar. Sendo muito sincero, é melhor comprar o sistema inerte aqui, ó. Bonitinho, para ser compatível com HF. Mas para fazer silício de titânio, não abre. Já tentamos bastante, não abre, tá? Mas eu preciso fazer análise de sílica, mas resíduo insolúvel. Alex, vamos para HF, tá? A única coisa, preparo com HF, tem que tomar cuidado, né? Tem todo um aparato, tem que ter um programinha ali de segurança. Só que, ó, lembra que o Rodrigo colocou aqui, ó. Sistema inerte para HF. Então, troca a câmara de nebulização, nebulizador e tubo injetor da tocha, tá? Se a sua tocha for semi-desmontável. Beleza? E aí você vai ter uma abertura completa da sua amostra, tá? No nosso caso lá, ela ia fazer titânio e silício, então tinha que abrir completo. Então foi a receitinha da Gabi, não nessa proporção, mas foi, mais uma pitada de HF, tá? E aí a gente conseguiu abrir. Gente, a amostra parece que é outra, assim. Vem toda translúcida. A terceira questão que a gente colocou foi: você trabalha hoje com vaso aberto ou vaso fechado? Vaso fechado, no caso de USP 232, 233, por motivos que a gente já conversou. Cádmio, chumbo, mercúrio, o que mais? Enfim, os caras chato, né, que dão recuperação baixa, são voláteis. Se fizer com vaso aberto, vai tudo para a atmosfera, né? A gente perde. Quarta ponto aqui. Qual marca de micro-ondas você usa para trabalhar hoje? Brastemp, Consul, Electrolux. Brincadeira, né? Eu botei de propósito, mas vocês acham que nós temos história aqui, ó. Inclusive com o Rodrigo, hein? Não foi ele, mas é da turma. Né? Diz aí, nosso colega foi instalar um CPMS, né? E falaram pro cliente que precisava de um forno de micro-ondas. Mas ele chegou lá, tinha um Consul lindo, maravilhoso, e o cliente falou: não, ainda comprei branco, que é para combinar com o laboratório, né? Mas não funciona esses não, viu? Tem que ser exatamente para o preparo de amostra de CP. É interessante que eu tenho uns podcasts que eu fiz há um tempão atrás. Vamos melhorar aquilo também, viu, gente? A SEM dos Estados Unidos, ela era uma fornecedora de micro-ondas doméstico, né? Mas a gente tem que ir para a área analítica, tá? Para a área analítica, tá? E a SEM, ela abriu, né? Foi para a área analítica, comercializou e tal. Fora essas, tem que ser ou SEM ou Milestone, Anton Par, Berghoff, tem uns aí. Tem Questron também. Tem umas marcas bem interessantes. As mais famosas é a Milestone, que todo mundo aqui está usando. Meu SEM só digere água, por exemplo. Não sei o modelo. Mas é uma boa marca, viu? Não é marca ruim, não. Eu gosto de todos eles. Tudo vai depender muito da aplicação que você quer. Por exemplo, o Anton Par tem um modelinho que chama Go. Gente, é um brinquedo, né? E vai super bem, super bem. Ele é pequenininho, compacto, só que métodozinhos bem quadradinhos, né? Se você precisa uma massa maior de amostra, o bicho já pega, aí não entra, tem que ir para um outro modelo, tá? Então, sem Milestone, Anton Par e Berghoff, acho que são as mais famosas, tá? Todos eles trabalham com uma potência bem boa, se eu não me engano, 1.600, 1.800 watts, né? Que é uma potência bem boa, uma faixa de temperatura razoável. Você não precisa de uma faixa de temperatura gigantesca. Lembra que você precisa atingir, esse dá um pouquinho, né? Razoavelmente a temperatura de ebulição dos ácidos. Se eu não me engano, o ácido mais usual, acho que é 112. Não lembro de cabeça, gente. Acho que é 112 graus. Não é aquela coisa absurda, tá? Aí o resto é tempo, tá? Etrosap, Val, curto, hein? Acho bem legal, tá? Então, em termos de marca, a gente pode trabalhar dessa forma, tá? Se você para a parte farmacêutica, esses micro-ondas... tem um ponto interessante que eu queria conversar, rápido, é que existe hoje...
Esses fornos tradicionais, eles podem trabalhar, dependendo do volume do vaso, tá? Você pode trabalhar, acho que até 48 amostras, mas aí tem que trabalhar o rotor. Porque eu lembro que tem uma pergunta aqui, e quem fez essa pergunta foi a Gabi pra gente. Então, tem mais posições, tá? Tem mais posições. Você vai trabalhando com o rotor. Ó, ela tem um rotor de 15, isso mesmo. Mas tem outros rotores que dá para você trabalhar e aumentar a sua capacidade, tá? É só avaliar direitinho a quantidade de massa que você usa atualmente. E, de repente, trabalhar com 2 rotores distintos. O de 15 é para situações bem específicas e capacidade alta, né? Tem de 24 e 48, se eu não me engano, tá? Bom, e tem uma terceira opção, que aí é um equipamento um pouco mais salgadinho aí no investimento inicial, que ele trabalha, hoje, esses fornos, eles têm pressão conhecida, né? E limitação de trabalho de pressão, né? Tem um que ele é de alta pressão. O de alta pressão, gente, meio que... sabe aquele métodozinho geral que eu estava conversando? Que aí você pode pôr uma quantidade de amostra razoável, tem limitação também, mas é quase que o dobro do tradicional. E como ele é de alta pressão, ele segura ali e faz a digestão independente da amostra que você tem, tá? Esse é bem legal. É um investimento um pouquinho maior inicial, mas, né? Quando a gente fala de investimento e de preço, você tem que entender o custo, né? Ah, Fábio, mas é muito caro. Caro em relação a quê? Caro porque eu só faço 3 amostras por dia. Beleza? Caro, mas eu faço 112 amostras por dia. Dessas 112, cada um projeto. Aí dá para conversar. Tá bom? Então tem isso. Bom, continuando aqui na nossa guia. Vamos ver se eu consigo terminar. Qual o valor de TDS em porcentagem presente nas suas amostras? Aí tem A, até 5%. B, até 1%. E C, o que é TDS? Gente, TDS é a quantidade de sólidos dissolvidos, tá? Essa conta, alta pressão de qual marca? A Milestone tem. Pode dar uma olhadinha. A gente fala mais Milestone, né? Mas italiano, acho que é Milestone. Tudo bem, tá? Voltando. O TDS. TDS é a quantidade de sólidos dissolvidos que você tem na sua amostra antes da introdução no equipamento. Tá? Antes da introdução do equipamento. Isso aí, ó. Ultrawave, a Val aqui deu a dica. Antes da introdução do equipamento. Então, como você faz esse cálculo? A sua massa de amostra pelo volume vai te dar um valor. Considera toda a massa de amostra pelo volume. Isso foi o digerido. Isso aqui você vai ter uma quantidade de sólidos dissolvidos. Se você pegar uma fração disso e diluir, aqui você vai ter outra quantidade de TDS. E aí nós vamos usar algumas regrinhas. Quando eu falo de CPMS, e todo mundo que está aqui vai ter que fazer um pacto comigo, no máximo 1%. 1%. Ah, mas a capacidade pode ser um monte de coisa, tá? Mas no máximo tenta travar em 1%. Para menos. 0,1%, ótimo, excelente, mas 1%, tá bom? Até 5% a gente consegue trabalhar com ICP óptico, tá? Que aí tudo bem, né? Mas vamos até 1% para o ICP-MS, ele já vai sofrer um pouquinho, mas vai dar certo. Então é assim que a gente calcula o TDS, tá bom? Pacto de 1%. É isso aí, ó. Olha o machado. Né? No mesmo micro-ondas, eu posso colocar o rotor de... Pode sim. Tá, os rotores é legal que você pode trocar. Tá? O Ethos, parece não é o Ethos, não, é o Ethos App. Ele tem uma plataforma bem flexível. Tá? Então, a Val falou aqui do Ultrawave, que é o de alta pressão. Anton Par também tem um, se eu não me engano. Tá? Mas assim, enfim, voltando aqui, nós fizemos um pacto. Eu vou fazer esse pacto, não. Bom, piada interna, gente. Tá? E a diluição do aerossol, HMI, já sei o equipamento que você tem, e nós temos aqui um rapaz muito interessante. Então, esse aí fica depois
depois, né, da câmara de nebulização, ou seja, a porcentagem de sólidos dissolvidos já passou pelo nebulizador, né? A gente tem alguns poréns, tá? O HMI é funcional, é lindo, maravilhoso, é fantástico, tá? Mas mesmo com HMI, a gente tem que fazer um pacto de 1%, tá? Porque lembra assim, quanto menos sólidos dissolvidos, menor a possibilidade de entupimento, menor a possibilidade de sujeira na câmara, né? Maiores os intervalos de limpeza. Então, assim, tudo ajuda. Fábio, não tem jeito, a minha amostra vai trabalhar com 2%, 5%, 6%. Tá. Então, o seu caso é distinto e é para aquele tipo de amostra, tá? Para o geral, a gente trabalha aí com 1%. HMI é tão vida quanto CPMS. Bom, beleza. A sexta pergunta foi qual a maior dificuldade que você tem na parte de preparo de amostras, né? Então a gente teve aqui, ó. Como saber o quanto TDS eu tenho após a digestão? Legal, lembra? TDS é tudo da amostra mais o volume digerido. Quando você faz a transferência, você pegou uma porção disso e diluiu. Continua fazendo a mesma continha, tá? Concentração por volume, concentração por volume. A Gabi, como eliminar o resíduo de chumbo? A gente vê as contagens, verifica se esse resíduo está doendo muito, né? A gente vê se consegue trabalhar com a curva de calibração. A Jéssica, iniciar o raciocínio de qual digestor usar, qual o limite de potência e temperatura. Aquela dica, tenta seguir mais ou menos o manual do... O primeiro passo, usar o método do próprio fabricante para não explodir, tá bom? Como saber visualmente se a amostra for bem digerida? Ótimo, tem que estar translúcida, não pode sobrar fundo. E se sobrar fundo, né, que os seus analistas não sejam o que sobrou, mas que você tenha certeza que é titânio ou silício, tá? Beleza? O Carlos aqui, ó, digerir óxido de titânio e silício que estão presentes em alguns fármacos. HF, Carlos, HF, tá? Mas lembrando que o Machado pôs aqui, tem que ter o kit inerte para HF. Joia? Pessoal, curti, hein? Pô, retomando, sobe para 3, não, é 1. Machadinho é 1, você vai me agradecer. É 1, economiza tocha, ó, é 1, por favor, tá? Tem uma dúvida, é possível analisar mercúrio no OS? Sim, é possível. Ou tem alguma particularidade de mercúrio que dificulta a análise? Mercúrio já é dificultado, né? Ele já sai dificultado de fábrica, tá? Análise de mercúrio. No OS, você, dependendo da faixa que você está trabalhando, né? De concentração, você pode determinar ele usando gerador de hidretos. Gerador de hidretos, tá? É possível, tá? Tem sempre uns negocinho, é uma análise mais chatinha. Tem que ficar esperto, principalmente com efeito memória, tá? Mas, a princípio, você vai trabalhar com gerador de hidretos e ICP ótico, tá? Hidretos! Isso aí, mano. Se der tempo, pode falar um pouco do bloco de gestor fechado? Tá, Gabi, o bloco de gestor fechado é uma excelente alternativa para o pessoal da área ambiental, tá? É uma excelente alternativa, porque a área ambiental, as amostras não vão ter tanta diversidade, né? Não vão ser muito diferentes. Então, tem uns hot blocks bem interessantes de alguns fabricantes. A única coisa, você tem que usar o vasinho deles, que parece um Falcon com a base chata. É um Falcon com a base chata e fechado, tá? Após você passar pelo processo de digestão ali do hot block, tem que obrigatoriamente esperar o resfriamento, tá bom? Então, assim, se você tem uma amostra com solo, efluente, água, né? E água, efluente, solo e efluente. Solo, tem que tomar cuidado, tá? Mas mais água efluente, que é mais similar, dá pra gente trabalhar, que não tem tanta variação de método. Mas a ideia é igualzinho do micro-ondas, só que em vez de o aquecimento ser por micro-ondas, é feito por condução, né? Tá? Não sei se é mais rápido que o micro-ondas, que eu lembro que você colocou aqui. Acho que você fez uma pergunta pra gente. Será menor tempo? Não é tão menor tempo assim,
tá? E se for amostras de fármacos, né, só toma cuidado que a diversidade de matriz é muito grande. Então, o hot block pode limitar você para algumas coisas, tá? A Val falou do analisador direto de mercúrio. Tem também fluorescente fluorescente de raio-x que pode ser utilizado. O DMA80, né, que é da Milestone, que é um analisador de mercúrio, também pode ser utilizado. A melhor opção para mercúrio seria o AA? Depende da faixa de concentração que você queira trabalhar. Na minha opinião particular, não, tá? Porque o trabalho é muito grande, você precisa fazer só um setup separado para o mercúrio acontecer, tá? E o AA ainda tem os acessórios, etc. A melhor opção para mercúrio pode ser esse analisador direto, dependendo da sua demanda, porque ele também tem uma limitação do amostrador, ou então ICP óptico com hidretos ou ICP-MS. ICP-MS é um tiro, né? Você pega o mercúrio ionizado, 3 isótopos, a vida segue, dá tudo certo. Tá bom? Pessoal, vai dar aqui minha contagem regressiva. Quero agradecer muito, muito vocês, de verdade. Estamos voltando aí com força total. Espero que tenham gostado. A gente falou um pouquinho de preparo de amostra. A gente vai aprofundando aí com os temas. E, de novo, se teve alguma dúvida, não deu para a gente abordar ou a gente não conseguiu, manda a perguntinha no direct. E querendo o nosso e-book, por favor, também manda no direct um e-mail que a gente manda. A segunda live a gente vai falar de instrumento, de equipamento. Aí nós vamos quebrar o pau aqui de CPMS, de tudo quanto é jeito. Tá bom? Um abração para todo mundo aí e até a próxima.